né? E-mail, celular, tudo tem sido importante para encurtar as relações. Mas ao mesmo tempo, a maior dificuldade passa a ser a gestão de pessoas, gerir as pessoas estão ficando cada vez mais difíceis de gerir. E onde que eu vejo que foi a grande oportunidade para mim nesse mercado? Aquilo que só o futebol conseguiu me dar, deu para nós, que é essa questão da relação com as pessoas. Partiu mais um ciclo de gratidão. E hoje eu tô aqui num ciclo de gratidão, valendo mais um ciclo de gratidão. E hoje eu quero aqui apresentar para vocês uma pessoa que foi muito importante na minha vida e continua sendo. O Márcio, o primeiro cara que me recebeu quando eu cheguei no Grêmio, né, com 15 anos. E vai contar um pouco para vocês como é que foi essa chegada. E ciclo de gratidão é isso, é mostrar o quanto essas pessoas foram importantes nessa caminhada, e assim a gente vai continuando. Então conta para nós aí, Márcio, para quem tá assistindo aí, como é que foi essa chegada aí? Show de bola. Primeiro, sem palavras, né? O fato de estar podendo compartilhar aqui dessa nossa trajetória, nossa conexão, né? De tanto tempo, a gente até esquece, mas já são 30 anos isso, né? Vamos lembrar, 30 anos. Mas a gente lembra bastante e com bastante carinho. Eu recordo que na tua chegada, para fazer uma avaliação, eu tinha acho que há uns 3 meses, sido aprovado no Grêmio também, e eu era o segundo do interior. O primeiro era o Márcio, o Caveirinha, que foi o cara que me recebeu também bem. E aí eu era o segundo, tinha vindo em Erechim para fazer a avaliação. Passei por aquele processo de avaliação que, a gente sabe bem como é que era na época, e a gente pode trocar uma ideia até de algumas situações que passavam, que foram similares às tuas, e realmente não é fácil, porque não é só a questão da bola, né? O futebol ensina muito mais, porque não é a questão do que tu vai mostrar, é todo um contexto que envolve, né? Uma questão, inclusive, bastante mental, emocional e tal. Eu tinha vindo do interior, tinha passado por aquele processo, o meu processo, vamos dizer assim, e eu me recordo quando tu chegou, a gente tinha se enfrentado num torneio início, num campeonato metropolitano e tal, chamou atenção e tal. E aí, acho que uns meses depois, chegou para avaliação. Eu disse, lembrou aquele lá? Até lembro que tinha dado uma chegadinha no Tago, que era quem batia em todo mundo, uma chegadinha, chamou atenção, chegou lá. Daí eu disse, vamos ver o batizado dele, né? E aí, quando eu vejo, eu tô sentadinho lá no ônibus, que na época nós pegávamos ônibus no Olímpico para atravessar. Foi o primeiro ano, acho, do CT, né? Acho, o primeiro e o segundo ano. A gente meio que inaugurou aquilo lá. E aí subiu no ônibus, eu não sei se tinha um colega ou 2 colegas teus que subiram também, e os coleguinhas ficaram em pé. Os coleguinhas foram sentar direto. E aí tu já, ficou em pé, deu do lado do pé, a turma do fundão já começou, vai sentar aí, cara. Lugar do fulano, meu, vai aí mesmo, meu. Tinha os termos que usavam, mas chegou agora, não sei o quê. E tu já tinha percepção, ficou em pé quietinho, que era o que eu tinha feito quando eu cheguei. Quando eu cheguei, às vezes assim, tinha lugar livre. Mas tu fica ali, tu sentava, eu comecei a observar que era assim que funcionava, eu ficava na minha. Daí dali a pouco alguém já sensibilizava e tal, e aquilo ali é um gelo, né? Tu já tá num processo de avaliação. Já tá cheio de medo. Já chega com 200 tipos de medo diferente, né? Eu me recordo bem que eu vim do interior, já matutinho e tal. E aí, daí eu recordo, né? Tu também bem recordo que eu tava sentado, tinha passado por aqui, e também não tinha nada disso, eu sentava ali mais na frente, daí eu cutuquei, senta aí que não tem ninguém, senta aí. E aí sentou, e dali a gente iniciou uma relação legal e tal, na maior da simplicidade. E aí depois de um tempo, até pra mim foi bem natural, né? Aí depois de um tempo tu foi aprovado, nós tivemos uma situação da primeira viagem que a gente comenta, que ficou de fora, veio chorando pra... Aí eu fiquei um tempo, aí fui aprovado, assim, fiquei no grupo, aí teve a primeira decepção foi a lista, né?
né? Teve um campeonato no Paraná, que era, né? Pô, eu ia fazer a primeira viagem, pô, nunca tinha viajado. Aí a lista, pô, ia 20 jogadores e tal. Aí, pô, chegamos no treino aquele dia da lista, né? Que é 2, 3 dias antes, aí o cara... Aí, pô, o Rogério botou aquela lista ali, todo mundo sai do banho, se enfileira ali, pô, 30 jogadores. Pegar o material, Aí eu, puta, cheio de medo, e todo mundo falando, não, tu vai ir, pô, tá treinando bem, tu vai ir, não tem como tu não ir e tal. Cara, quando eu cheguei na lista ali, olhei, você começa olhando a lista lá por baixo, né? Começando olhando lá pelo número 20. O cara que não é titular já começa a olhar a lista de baixo pra cima. Eu comecei a olhar a lista assim, cara, quando vê não tava. Já fiquei o olho cheio d'água assim, aí quem tá já vai direto lá na época era o João ali, já pegava as roupas, né? E aí a gente conversou um tempão aí. Você foi na viagem, eu fiquei malzão, leva. Pô, eu lembro que a gente ficou chateado ali já tava entrosado com a turma, então a gente mesmo ficou, lógico, todo contente de ir e tal, mas a gente ficou chateado porque já começa, já estava conectado com o grupo, já tinha, né? Pô, sempre foi muito querido. Eu me recordo muito bem quando chegava no Olímpico, depois quando eu morava lá, tu ia mais cedo, tinha um Discman, na época, pô, tinha ganho um Discman. E era a sensação, de, pá, tinha um Discman, aí eu te emprestava o Discman, eu via as musiquinhas e tal. Eram tempos diferentes, né? Mas assim, a gente era muito próximo, chegava bem mais cedo para filar a boia lá no estádio, né? E aí até o tempo do treino da tarde, e aí subia lá na caverna lá com a gente, enfim, foi nesse tempo bacana, né? Embora não foi tanto tempo, né? Eu acabei ficando um ano no Grêmio. E aí isso foi em 93 para 94, né? E aí o Márcio, tu foi pro Corinthians? Fui pra Portuguesa, acabamos jogando contra ainda. Aí foi Portuguesa, depois o Márcio saiu, tava melhor que nós, já tava contrato profissional, aí nós chamava de Erechim, né? O Erechim tá bem, cara, o Erechim tu viu, tá lá no Corinthians, já tava jogando pra São Paulo e nós aqui, né? E aí passou anos, né, Márcio? Quantos anos a gente ficou sem se ver? Um tempão, né, cara? Mais de uma década. Não, aí ele virou de verdade, aí eu disse, pô, perdemos contato, agora eu podia ter ido, quem sabe, lá pra Alemanha, não foi? Mas a vida nos surpreende, o futebol... Tu jogou até que ano? Né? Da tua idade? Eu joguei até os 28. Começou de atacante e parou de jogar de zagueiro? Parei de jogar de zagueiro, Eu tentei fazer o que dava, né? Eu tive todo mundo tem lesão quando não dá certo, né? Mas realmente não deu certo. Tive uma lesão de pubis, aí quando não deu certo e teve lesão, né? Teve não deu, na verdade não deu certo antes. O que eu brinco muito assim, o futebol, ele sempre dá certo, né? A gente conversa muito, ele sempre dá certo. Pô, ainda hoje eu trabalho com futebol, a gente tem muita... E eu devo tudo da minha vida ao futebol. O futebol, ele dependendo de como tu enxerga, ele só te traz coisas boas. Então eu digo assim, eu não dei certo, mas dei muito certo. Porque as relações que eu criei, inclusive as conexões que eu tive, as experiências que eu pude ter através do futebol, né, eu acabei formando depois jogando, né? Então assim, eu fiquei jogando em Mato Grosso até os 28. Eu formei administração. No ano que eu formei, eu parei de jogar para trabalhar com futebol, né, para montar um projeto de categoria de base e tal, e me identifiquei muito com isso. E aí eu costumo dizer até que muito dos conselhos dos meninos que a gente assessora, a gente trabalha, meninas também, né, que a gente pode aconselhar não só pelos acertos, mas também pelos erros que a gente viu e pelos acertos dos outros. Por exemplo, tu acaba sendo um exemplo muito positivo de carreira e pós-carreira que a gente utiliza muito para os atletas, né? Às vezes mais até do pós-carreira. Eu disse assim, pô, eu digo, o Coutinho é muito melhor hoje do que quando jogava, é diferente. Até para as pessoas entenderem que o futebol ele é uma ferramenta importante que se você puder usar, você traz para a tua vida. Eu lembro que uma vez, quando a gente se reencontrou, foi fazer uma palestra no clube nosso lá em Mato Grosso, né? Fez o bonequinho do Baitinga, foi a conexão legal esse reencontro. E aí tu me falou ainda disso, cara, eu tenho andado bastante, tenho visto o pessoal que jogou, todo mundo que jogou, que se dispôs a trabalhar, que está se dando bem, né? Porque o futebol ele não te traz apenas, lógico, fica famoso, mas ele te traz outras ferramentas, né? E isso, pô, eu digo que aprendi demais aí com... Eu digo assim, Márcio, que hoje eu tenho vivido isso na prática, né? Hoje
entre várias coisas, tu sabe, que eu faço hoje, né? Tanto nos negócios privados, das coisas que a gente construiu, né, com a família. Mas um dos meus trabalhos é fazer palestra. E no mundo corporativo diversificado, né? Desde do agro a bancos, enfim. E cada dia mais eu vejo que a maior dificuldade hoje das organizações, e eu já digo mais que das organizações, das famílias também já faz parte disso, a maior dificuldade quando tu faz uma pesquisa é a gestão de pessoas. Os processos estão cada vez mais facilitados, tecnologia tem ajudado, né? E-mail, celular, tudo tem sido importante para encurtar as relações. Mas ao mesmo tempo, a maior dificuldade passa a ser a gestão de pessoas, gerir as pessoas estão ficando cada vez mais difíceis de gerir. E onde que eu vejo que foi a grande oportunidade para mim nesse mercado? Aquilo que só o futebol conseguiu me dar, deu para nós, que é essa questão da relação com as pessoas. Então, quando tu fala que o cara, né, eu subi no ônibus, três estavam fazendo teste também, pô, um sentou, eu vi tomar uma dura, o outro foi sentar, o cara vou tá no lugar do fulano, tá no colo do fulano, que eles falavam, né? Tá no colo do fulano, pô, tá no colo do Gé, o Gé era o 10, né? Tá no colo do Marcos, do Rafael, que era Capita, capitão. Pô, eu já, com a minha percepção, já ali na hora, falei, meu, não vou nem sentar, vou ficar em pé, vou esperar alguém me convidar, que é diferente. E aí tu, senta aqui e tal. Então, o que o futebol deu, então quando eu te falei lá, quando a gente se reencontrou lá em 2016, acho, 2017, que eu falei pra ti, falei, cara, o que tu se propor a fazer, se tu conseguir lembrar, botar em prática tudo que tu viveu no futebol, que é, eu sempre digo, o futebol, um vestiário de futebol, ele, com a mesma palavra, eu posso estar te botando pra cima, te botando pra baixo. Né, eu posso falar caralho te botando pra cima, pô, caralho, show, todo mundo vai gritar, e eu posso falar caralho e tu sentir que eu tô te botando pra baixo. Né? Então essas percepções do dia a dia que o futebol te dá, com pessoas diferentes, culturas diferentes, um vem do interior, um vem de São Paulo, um vem da Bahia, não tem negócio se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, quando a bola rola ali dentro, quando chega dentro do vestiário, todo mundo zoa todo mundo cobra todo mundo. Então foi isso que eu quis dizer na época, e eu entendi isso e tentei botar em prática. E foi interessante a maneira que a gente se encontrou, né? E uma coisa que eu uso muito, tu sabe disso, e por isso que eu falo dos círculos de gratidão, né? Para mim, gratidão, a única maneira que eu consegui entender de botar a gratidão foi uma maneira que a gente conversou e que tu acabou me ensinando como praticar a gratidão. Uma vez tu falou pra mim, gratidão é tratar o diferente. E eu nunca mais me esqueci disso. E hoje eu falo sobre isso. A única maneira que eu enxerguei de realmente mostrar o que é gratidão, porque é o seguinte, mano, se tu pegar, tu sabe, essa camisa aí que tu tá, é da nossa loja, né, a camisa escrita da confraria. Hoje lá dentro da Território Sagrado, a camisa que mais vende é a camisa gratidão. E se tu perguntar para as pessoas, me explica como é que o que é gratidão na prática? Como é que tu expressa a gratidão? Como é que tu pratica a gratidão? Alguns vão falar obrigado, alguma coisa, isso não é gratidão. A primeira coisa que eu aprendi sobre a gratidão é que a gratidão não prescreve. Não prescreve. Eu vou ser grato por ti hoje, amanhã, daqui 20, 50 anos, quando te contar, eu vou lembrar do que tu fez por mim. Exato. E a segunda que eu aprendi com um papo nosso, falou, cara, a gente tem que tratar o diferente. Porque a gente confunde tratamento com respeito. A obrigação do ser humano é respeitar todo mundo igual. Agora, tratar todo mundo igual não é a mesma coisa. Eu não posso tratar igual o cara que me deu uma facada da mesma forma do que o cara que me deu uma flor. Né? Se eu tiver uma cadeira, é pro cara que deu a flor. Um prato de comida, porra, né? Diferente. Então, assim, e eu expresso isso. E eu lembro que quando a gente se reencontrou, e é até melhor tu contar essa história, quando a gente se reencontrou, a primeira coisa que eu falei, mas lembra... Tu nem lembrava disso, lembra? Pô, subi no ônibus lá, pô, cheio de medo, cheio de dúvida, todo constrangido, pô, e tu mandou sentar ali. Cara, aquilo ali pra mim foi tudo que tu fez pra mim. Aprovando o teste quase, entendeu? Eu te dizendo, cara, eu não lembro do Disque Man, eu não lembro de quantas vezes a gente tomou Coca-Cola junto, que tomamos, entendeu? Lembro, mas isso não foi o mais importante pra mim.
O mais importante foi assim, cara, naquele momento de dúvida, de medo e desconfiança, você foi o cara que pegou e falou assim, cara, senta aqui, né? E aí a gente se reencontrou e foi interessante, né, contar como é que a gente se reencontrou e de novo como é que foi isso, essa relação da gratidão. Por isso que eu digo que isso tem coisas que vão além, né? É coisa que a gente acredita mesmo, é coisa, acho que coisa de Deus mesmo, e uma coisa que a gente comenta muito, é da conexão, porque uma coisa legal que a gente tem é uma sintonia de ideias, de pensamentos, enfim. E no momento que eu mais precisei, no momento que a gente mudou para Porto Alegre, que eu tinha o meu filho, o Pedrão, fazendo um tratamento, e a gente vinha de pouco em pouco tempo, e ele tinha que fazer um tratamento mais intensivo, daí a gente tinha dificuldade aqui em Porto Alegre de ver onde é que vai ficar, onde é que não vai ficar. Foi bem o tempo que tu foi pro Cruzeiro, e porra, e tu vendo aquela luta, será que alugamos aonde? Na época, que hoje é minha ex-mulher, a mãe do meu filho, ela procurando, e a gente não encontrava, e pô, já ficava aquela indefinição, será que eu vou ter que voltar? Daí, porra, um dia tu me chamou e disse assim, tu pode ficar na minha casa, cara. Daí eu não sabia nem se eu acreditava, eu não acredito nisso, cara, porque uma que a casa não, tu pode ficar, não vou te cobrar nada, fica na minha casa. Eu não tinha entrado na casa, né? Sabia disso, né? Pois é, eu estreiei a casa, nós estreamos a casa no momento que mais precisava, aquilo ali foi... Porra, eu acredito, meu filho, a mãe deles, o mínimo que a gente tem é o reconhecimento e a gratidão, porque ali quando é gratidão, tu não devolve, é natural aquilo que tá dizendo, ali é coisa dos diferentes mesmo, então retribuiu com juros, e se fosse pensar dessa forma, com juros, correção, caramba, porque é o que a gente faz para filho, né? E aí aconteceu o mais legal ainda depois, né? Que voltou, que foi a situação do Davis. Para mim já foi um presente depois disso, né? Isso aí foi, pô, nós moramos um ano, aí a competência tua, do Bruno, lá do Klaus, do time do Cruzeiro, mas o Papai do Céu lá em cima te retribuiu com o título do Cruzeiro, primeiro como dirigente, né? E até a gente fez a festa de comemoração aqui no centro. Então assim, pô, isso não tem preço, né? Não tem isso, sem nenhuma demagogia, as coisas vão se pagando, vamos dizer assim, né? Uma coisa que a gente chama de conexão. E aí depois ainda tu me chama e diz assim, pô, dá uma olhada no meu futebol. Viu que eu tava trabalhando, e o futebol, às vezes a pessoa, o fulano entende, o outro mais não entende mais. Não é, que às vezes tu tá vivenciando mais. O futebol é de quem vivencia o futebol, é de quem acompanha. E aí, lógico, um tem uma percepção, o outro tem outro. Não é que um seja melhor ou outro, até porque futebol a gente vê toda hora e todo mundo acha que entende mais que todo mundo. E não é bem assim. Então assim, aí tu me chamou e disse, pô, mas o meu menino tá jogando no São José, cara, eu queria que tu desse uma olhada, ver o que tu acha e tal. Que foi quando eu nem sei o que pensava, né? Pra mim já foi uma coisa só pô, cara, tinha acabado de ser campeão lá no... Não, nem tinha ido ainda pro Cruzeiro, né? Não tinha ido ainda. Não tinha ido, foi antes de ir pro Cruzeiro, pô, mas consagrado, acabou de jogar, tá vivendo isso. E o Tinga vai pedir pra mim, pra saber do irmão dele, o que ele precisa de mim pra ver do filho dele, né? O que ele vai precisar de mim, por quê? Eu disse, cara, até nisso, cara, é diferente, porque tu entende que antes de tudo a gente é pai, né? E eu tinha passado por isso com o meu, né? Tu teve a percepção, e depois com o teu. Antes de ser jogador, de ser tudo, a gente é pai. Isso sobrepõe a muita coisa. E eu achei legal a forma que tu me abordou e pediu aquilo ali. Pra mim, foi mais uma questão de reconhecimento, entendeu? Pô, tu conhece todo mundo, tem relação com todo mundo, de repente, assim... me escolheu para dar uma olhada no uma responsa do caramba também, até porque no primeiro jogo que eu vi eu já ia dizer, o que eu vou dizer para ele, cara. Não, e foi verdadeiro, foi verdadeiraço, fez a diferença. Porque na verdade eu precisava exatamente disso, eu precisava de um cara que ia chegar lá e olhar e ia me trazer a verdade, se tinha condições, se não tinha. E eu lembro que falou, tem qualidade, mas com o tamanho dele, se ele ficar ali marcando, correndo, com essa mentalidade, não vai virar. Não tem como. Não vai virar. E ali a gente teve uma conversa, tu conversou com ele. Outra coisa que eu aprendi contigo, falou, cara, tem que tirar essa culpa dele, ele não é culpado de ser teu filho. E aí tu conversou com o Davis, e eu conversei também, cara, tu tem que olhar pelo lado positivo.
Eu ainda brinquei com ele, eu disse assim, pô, se eu for lá e fizer um gol, vai passar 2, 3 vezes, o teu vai passar umas 10, olha como é melhor, tem um lado bom, porque as pessoas têm mania de dizer, porque é filho do ídolo, que é filho eu lembro que eu comentei com o Davi, tu pode ser filho do cozinheiro, do Beltrano, o filho do Tinga, ou o filho da... Lá dentro tu vai ter que fazer a mesma coisa que os outros. Se tu fizer, vai aparecer o lado bom do negócio, porque tu tem uma puta de uma qualidade. Então tu tem que entender que tu não pode jogar com culpa, tu tem que jogar com prazer. E cara, pô, o maior presente é tu ver ele prosperando, e o menino de uma qualidade, de um caráter, e que gosta de futebol, né? Isso que a gente mais... Quem vivencia muito, ele gosta muito, assiste, acompanha, entende o jogo. E, enfim... Eu já fiquei até suspeito de falar, né, do Davi, pelo carinho. E outra, ele aceitar, reconhecer. Aí vem muito do berço, da formação, da criação, sem dúvida. Mas assim, e já passou por alguns processos, mas ainda falta. A gente encontra ele e diz assim, passou só um degrau a mais um mérito, celebra, mas tem mais para conquistar. E aí depois veio o Dani, né? E aí o Dani é outro temperamento, mas o Dani foi legal, que a gente acaba torcendo ainda mais por uma situação dos meninos, além da nossa relação toda, porque o Dani é de Porto Alegre, e eu me recordo como mudou, embora seja saudosismo. É legal tu colocar como é que foi até porque a gente acabou de citar aqui que eu, quando cheguei do interior, só tinha eu fui o segundo, o restante era tudo da capital, na Sub-15. Diferente. Hoje é outros tempos, não estou dizendo que está certo ou errado, mas assim, será que não tem mais jogador em Porto Alegre? Não tem, cara? Em Porto Alegre, dentro das bases. Exato, tem muito poucos, e quando às vezes outros podem ser melhores, mas assim, pô... Então, é até um sinal de alerta. Será que não dá para desenvolver algo mais aqui? Eu sempre falo para ti, pô, não tem como não ter jogador, tem. Só na Antiga tem 100 mil habitantes, na Cruzeiro, na Conceição, na Alvorada. Pô, tá louco. Não, e quando eu cheguei, não é que era o time da cidade, era a melhor categoria dentro do Grêmio. Para entrar ali era, pô, 7, 8. Com 90% do jogador de Porto Alegre. Jogador de Porto Alegre, então assim. Ganhamos tudo, ganhamos brasileiro, ganhamos tudo. Não, né? Aqui na época, e aí na hora do funil a gente sabe, às vezes até quem rala mais ali, aí outro contexto. Mas o Dani foi legal que ele treinava na escolinha aqui. Jogava no Camarão no Camarão e no Camarão e no Camelo. E no Camelo, Pô, o Camarão no Camelo, e jogava no... que tem um trabalho legal, né? O Ronaldo aí na BB também. E jogava na BB. Daí uma hora alguém vê, cara, aí tem aí um observador do Grêmio, o Marrone, que é um cara, baita de um profissional, e conhece pra caramba, e fuça bastante pelo lado do Marrone, né? Um dia ele sabia da nossa relação, o filho do Tinha tá lá, e não... cara, nós temos que levar ele lá, e temos que levar... E aí eu disse, cara, vamos tentar botar o processo natural. Eu te falei, o que tu acha? Então, eu troquei uma ideia com ele. Vamos levar ele no Cristal. E eu tava levando um menino pra treinar na Sub-13 do Grêmio, já tava pra transição pra 14. Daí eu fui lá falar com o diretor para apresentar esse menino, e eu disse assim, Dani, vem junto comigo, não vou falar nada, não fala quem tu é filho, não fala nada, e vem comigo aqui. Aí ele foi junto no CT, fomos lá, brincando, tirando foto, ainda brincando, tu vai ter que fazer o caminho que teu pai fez, não sei o que, né, aquela coisa, brincadeira. Mas sem saber até se iam deixar ele treinar, né. Aí eu fui falar lá, eu falei assim, dentro desse menino, eu tô com um menino aqui que é 07, cara, tu tem como ver? Eu falei, da onde ele é? Daí eu falei, aqui de Porto Alegre. Daí ele comentou assim, mas de Porto Alegre, se fosse bom, a gente já conhecia aqui, a gente conhece todo mundo, e realmente eles mapeiam muito, é raro acontecer, né, não tô nem fazendo uma culpa. E daí ele disse, mas quebra essa pra mim aí, põe ele treinar, já tá, a 07 já vai iniciar a transição para Eldorado, só treino mais essa semana e a semana que vem. Mas então tá bom, manda ele fardar lá. Não falamos quem que era nem nada, foi lá no Dani. No outro dia eu cheguei lá e ele falou, o guri é bom mesmo, hein? Isso é legal quando acontece isso, né? E ele teve a humildade também de reconhecer. O Dani tá até hoje, agora chamaram, né, para assinar o primeiro contrato profissional. Passou por uns perrengão aí de lesão e tudo, mas assim, mostrou mérito, então, e é da cidade, então a gente torce duplamente. Então, e eu participar disso, para mim, é um motivo de orgulho, e é uma forma da gente, a gente já nem fala dos diferentes, já é natural essa retribuição, isso a gente chama de conexão, né, a gente fala, a conexão de vida, tu sabe que tu é um
porra, a gente tem os nossos irmãos, eu tenho bastante, nós somos em 7, os abençoados. E tu é um irmão que eu escolhi e eu tenho certeza que tu tem o mesmo sentimento por mim. E isso para mim é um motivo de orgulho e de satisfação, porque eu aprendo contigo aí a cada conversa, todo dia. E, enfim, isso aí é recíproco, Márcio, né? Tu sabe que tu é pai também, né? Entregar filhos assim, né? Então, o que tu proporcionou pro Davis, pro Dani, né? De abrir as portas para eles e principalmente na questão de ser transparente na conversa com eles, né? E eu tenho hoje a grande certeza da educação dos meus filhos pelo futebol, pelo que eles estão vendo no futebol. Se vão virar jogador, se vão virar de alto nível, cara, isso é o que menos importa. Porque como tu falou no início aqui do nosso papo, antes de a gente encerrar, deixar essa mensagem: quem triunfa no futebol, quem começa no futebol lá com 10, 12, 14, 15 anos, ganhou sempre. Eu falo isso muito para os pais, e lembro que eu falei isso lá em Rondonópolis, lá para os pais que estavam lá, né, que eu sempre digo que pais, mães, as decisões mais importantes dos filhos de vocês não vão estar juntos, isso é certo. As decisões que realmente impactam numa vida, né, qual que são elas? Se ele vai aceitar uma droga, quem vai oferecer não vai oferecer na frente de um pai. Se vai levar para um quarto, se vai subir para um lugar, se vai pegar alguma coisa ilícito, pode ter certeza que quem convidar para isso não vai fazer isso na frente de um pai e de uma mãe. Então o futebol te proporciona essa questão de tomada de decisão direto, com bola, sem bola, como eu ajudo o parceiro, e isso forma essa condição de quando chega esses momentos de tomar decisão, a gente sempre tem essa percepção de, cara, que o futebol ensina muito, né? Pô, se tu pra mim é uma das coisas mais democráticas que tem o futebol. Se tu errou, tu vai ser punido. Se tu fez gol, tu vai ser celebrado, né? Se tu não te apresentou bem, vai ter cobrança, pressão. Então assim, e eu também, outra coisa que eu sempre falo para os pais, né, da questão de educação, tudo que a gente pede para os nossos filhos de segunda a sexta, né? Digamos que seu filho vai jogar no sábado, na escolinha lá no bairro, não precisa ser clube, ele tem um jogo no sábado. Eu sei que você, pai que está assistindo, ou mãe, já passou por isso. De segunda a sexta tu pede pro teu filho acordar, tu tem que ir para a escola, tu tem que acordar ele, aí tu tem que empurrar ele para escovar o dente, para lavar o rosto, para tomar banho. No sábado, no dia do futebol, o futebol é às 10 horas, vocês marcaram de acordar 8h30, 9 horas para sair. Eu tenho certeza que 5, 6 da manhã ele tá batendo no teu quarto, te acordando, de banho tomado, com o dente escovado, já tomou café, até a mesa eles botam, porque é o dia de eles jogar futebol. Outra coisa que eu falo muito da educação do futebol, para mim, e aí eu digo no esporte geral, mas é o meu esporte, é o futebol, mas eu digo no esporte geral, é a última chance que nós temos de educação, de fato, é por via do esporte, por via da cultura. Cultura verdadeira. Entendeu? É a única chance que tem, é o único momento que eu vejo. Tu vai lá na Restinga, no nosso projeto lá, o Fome de Aprender Futebol que tem lá, que é apoiado pelos guris lá do Frio lá, do Guilherme. É o único momento que tu vê vários adolescentes quietos, sentados, e um adulto conversando com eles e dando as orientações, e eles quietos, é quando o treinador tá com a bola, com os coletes, decidindo quem vai jogar. Então, ainda são uma das poucas maneiras, e tu vai ver no basquete, a hora que eles estão ali para ver quem vai jogar, o treinador tá falando, eles estão quietos. Tu vai ver na natação, tu vai ver no vôlei, onde tiver. Então, essa para mim é a grande condição que nós tivemos, né? Graças ao futebol, a gente tem um treinador de base em comum, que para nós foi muito importante, que é o Rogério Zimmer. Um dia eu quero poder sentar com ele aqui numa carona aqui na van, porque foi um cara que foi firme com a gente. Pode ter certeza que todos os jogadores que a gente conhece, que passou por eles, se pegar nossa geração ali, 7-8, 7-9, todo mundo está super bem no que faz. Muito pelo futebol e muito também pela conduta que ele tinha com a gente. Acaba sendo mais que um treinador, né? Exatamente. Obediência, disciplina, exemplos, enfim. Às vezes o cara é até o chato que te fez bem depois. E ele era esse cara, então eu acredito que
que isso foi importante para nós e por isso que fez nós nos cruzarmos aqui, porque tivemos a mesma formação. Então fique ligado aí, galera, em mais um ciclo de gratidão com o Márcio, o Erechim, né? O cara que me recebeu naquele ônibus lotado, que a gente tinha até medo de tomar o sufoco quando passava no túnel aí na rodoviária. Aqueles que sentavam, que era meio abusado, mas aí sentavam quando chegava na rodoviária. Era sufoco. Pá, chuteira, chinelo na cabeça. Mas foi bom passar por tudo isso, aprender. Então, fique ligado aí nesse ciclo de gratidão. Tamo junto.